Você foi ensinado a ver as mulheres como mistérios emocionais imprevisíveis, complexas além da compreensão. Isso sustenta uma narrativa, mas não é toda a verdade. 7 verdades que mudam a forma como você vê tudo. Quando ela está ansiosa, inconscientemente, precisa que você fique ansioso. Quando está animada, precisa que você espelhe essa animação. Quando está triste, precisa que você desça a essa tristeza com ela. Isso se chama contágio emocional. O cérebro dela, literalmente, a recompensa por conseguir projetar as emoções em você. Ele diz: esta pessoa é segura, esta pessoa está conectada, esta pessoa é minha. Aqui está a fraqueza. Quando você não absorve o estado emocional dela, quando permanece calmo e centrado, algo muda. Ela se sente sozinha, desconectada. E essa desconexão gera ansiedade, não porque você fez algo errado, mas porque o sistema psicológico dela interpreta sua estabilidade emocional como distância. A maioria dos homens comete um de 2 erros. Ou absorve todas as emoções e se torna codependente, ou rejeita qualquer emoção e se torna frio. Nenhum funciona. A chave é reconhecimento sem absorção. Você vê a emoção, nomeia, respeita, mas não se torna ela. Você permanece a rocha enquanto ela vive a onda. Com o tempo, isso ensina algo profundo. Fraqueza 2, a dependência da incerteza. Ela é atraída pelo que não consegue prever totalmente. A certeza parece morte para a psicologia feminina. Quando ela sabe exatamente o que você fará, o que dirá e como reagirá a algo dentro dela, começa a murchar. A dopamina, o neurotransmissor do desejo, não é liberada em resultados previsíveis. Ela surge na incerteza, quando o cérebro antecipa uma recompensa, mas não sabe se ela virá. Essa é a dependência. A relação começa intensa. Depois, você relaxa. Fica disponível, consistente e confiável. E aos poucos, o interesse dela diminui. Não porque ela não se importe, mas porque o cérebro parou de produzir o coquetel químico associado à atração. Essa é a segunda vulnerabilidade. O erro é achar que precisa jogar jogos. Não precisa. Precisa permanecer genuinamente imprevisível em profundidade. Isso significa ter uma vida na qual ela não é o centro, ter pensamentos que ela não controla, ter padrões que ela precisa continuar atendendo, não como manipulação, mas como autenticidade. Fraqueza 3. O medo da invisibilidade social. Ela tem pavor de se tornar invisível aos olhos dos outros. No mundo moderno, isso aparece como a terceira vulnerabilidade, a necessidade obsessiva de controlar a própria imagem social. Observe antes de sair, as trocas de roupa, as checagens no espelho, as perguntas sobre aparência. Não é sobre você, é sobre todos os outros. Ela simula cenários na mente. Quem vai estar lá? O que vão pensar? Se ela será vista como valiosa, atraente, interessante, relevante. É por isso que ela se importa tanto com a sua aparência também. Você é uma extensão da imagem social dela. Quando você aparece bem vestido, confiante e socialmente ajustado, isso a valoriza, eleva o status dela. Quando você aparece desleixado, estranho ou sem energia, você diminui isso. A maioria dos homens não entende. Acha que ela é superficial ou materialista. Mas para ela não é superficial. É sobrevivência. Seja o homem que outras mulheres desejam e que outros homens respeitam. Não por ela, por você. Mas entenda que ao fazer isso, você satisfaz uma necessidade psicológica central dela. Você faz com que ela se sinta segura de um jeito que ela nem sabe explicar. Fraqueza 4. Ela diz que quer que você se abra. Ela não quer. Não completamente. Não do jeito que você imagina. Essa é a 4ª vulnerabilidade e destrói mais relações do que traição. Homens acreditam na narrativa. Acham que disponibilidade emocional é atraente, que vulnerabilidade cria intimidade. Então se abrem, contam medos, dúvidas, inseguranças e veem a atração dela morrer em tempo real. Por quê? Porque a psicologia feminina é programada para testar força. O subconsciente dela precisa saber se você aguenta pressão sem quebrar, se consegue proteger, prover e liderar quando tudo fica difícil. Quando você mostra que está tão perdido quanto ela, algo se rompe. Não o amor, mas a atração. E sem atração, o amor vira amizade. Mostre humanidade, nunca impotência. Isso não é manipulação. É compreender a assimetria.
Ela pode ser emocional. Você precisa ser estável. Isso não é opressão, é biologia. E lutar contra a biologia é exaustivo. Fraqueza 5. A obsessão pelo potencial em vez da realidade. Ela se apaixona por quem você poderia ser, não por quem você é. Essa é a 5ª vulnerabilidade e explica por que tantas mulheres permanecem em relações claramente erradas. Ela vê potencial, vê a versão de você que existe na imaginação dela. O homem que se organiza, que para de beber, que pede em casamento, que se torna aquilo que ela diz às amigas que você será. Potencial é infinito, realidade é limitada. Ela pode ficar presa ao potencial para sempre esperando uma mudança que nunca vem. E você se acomoda, porque ela continua ali, investida e cheia de esperança. Essa é a vulnerabilidade dela e também a sua, se você permitir. Porque no momento em que ela percebe que você nunca será o homem que ela imaginou, o fim chega de forma abrupta e brutal. Se ela está com você pelo seu potencial, ela não está com você. Está com uma fantasia. E fantasias sempre colapsam diante da realidade. A solução não é virar a fantasia dela. É se tornar tão sólido na sua realidade que ela aceite quem você é ou vá embora. Uma mulher que ama seu potencial vai embora quando você para de evoluir. Uma mulher que ama sua realidade fica apesar de tudo. Cuidado com a mulher que tenta te mudar o tempo todo. Ela não quer te melhorar. Quer te transformar em outra pessoa. E essa pessoa não existe. Fraqueza 6. A necessidade oculta de aprovação hierárquica. Ela se mede o tempo todo em relação a outras mulheres. Essa é a 6ª vulnerabilidade. E é cruel porque significa que ela nunca está plenamente em paz. Sempre existe alguém mais bonita, mais bem-sucedida ou com a vida que ela deseja. Elas competem por exclusão social, dano à reputação e disputa por parceiros. No fundo de tudo existe uma pergunta silenciosa. Eu sou suficiente? Nos relacionamentos isso aparece como comparação constante. Ela se compara com sua ex, com a garota que você curtiu no Instagram, com os relacionamentos das amigas e até com relações fictícias que vê nas redes sociais. E toda comparação é uma ameaça porque se ela não está vencendo, ela está perdendo. Ela precisa sentir que é a sua melhor opção, não uma boa opção, nem uma ótima opção a melhor. Porque se ela é a melhor, ela vence a competição. A forma de fazê-la sentir que é a número 1 é sendo um homem que outras mulheres querem, mas não podem ter. Sendo tão valioso que a escolha por ela tenha peso. Se você é desesperado se não tem opções, se ela é sua única chance de companhia, então ser escolhido por você não significa nada. Fraqueza 7. O terror da indiferença masculina. Ela não tolera quando você não se importa. Essa é a 7ª vulnerabilidade, a mais profunda, a que moldou cada interação que você já teve com uma mulher e a que a maioria dos homens nunca entende completamente. Atenção é a moeda da psicologia feminina. Não é dinheiro nem presentes nem mesmo tempo. Atenção, seu foco, sua energia mental, seu investimento emocional. Quando ela tem isso, ela se sente viva. Quando não tem, ela se sente como se estivesse morrendo. Por isso ela testa, você cria drama e provoca brigas por nada. Ela está checando se você ainda se importa, porque se você ainda se importa, ela ainda tem poder. E poder na psicologia dela é igual a segurança. Mas aqui está o que a quebra. Indiferença, não raiva, nem frustração, indiferença. Quando você genuinamente para de se importar com o resultado, quando está realmente disposto a ir embora sem pensar 2 vezes, algo dentro dela entra em pânico. Porque indiferença significa que ela perdeu o controle, e perda de controle para a psicologia feminina soa como abandono. Isso ativa todas as feridas de apego que ela já teve. Ela precisa que você se importe. Mas no momento em que você se importa demais, ela perde a atração. Ela precisa do seu investimento, mas o excesso repele. Ela precisa da sua atenção, mas a atenção constante a entedia. Você se importa com ela, mas não precisa dela. Você gosta dela, mas não depende dela. Você a valoriza, mas não a idolatra. E isso é raro. Tão raro que quando ela encontra, ela segura. Não porque é fraca, mas porque finalmente encontrou alguém forte o suficiente para acompanhar a complexidade dela.